O Ricardinho, 2003. Jadson tava? O Fabiano não estava naquela Sul-Americana? O Ricardinho veio em 2003, então o Ricardinho não ganhou o Campeonato Paulista. Não, e não ganhou o brasileiro. O Jadson não Thiago ganhou. Mendes ganhou a Sul-Americana. Thiago Mendes pode ser. O Jadson não tava, já estava no Corinthians. Não, 2012 não. Chegou depois. O Jadson não foi campeão mundial da Libertadores pelo Corinthians, Jadson na Sul-Americana, sim. Então, o Jadson estava na Sul-Americana. Jadson e Ganso, Tava. O Thiago Mendes não estava na Sul-Americana, ele veio depois. Veio depois. Os caras deviam ter avisado a gente. Quer dizer, Não, mas é quer legal dizer, dá fazer uma esse olhada, exercício gasta, ok, investe, não é isso, O mas... Everton não tá aí? Quem? O Everton? Ah, tem o Everton também. Custou 10 milhões, cara. Custou 14 e poucos milhões. Everton no Flamengo. O Everton do Flamengo não tá nessa lista aí? É verdade. Tá faltando o Everton aí. Falta o Everton. Mas foi ali próximo do Thiago Mendes, né? O São Paulo tinha pagado 10 milhões de reais na contratação do Everton. 10 milhões de reais. Bom, Mas mas tá o entre que... os principais Mas eu ali. vou te falar, gastou, pagou bastante, mas nenhum deles conseguiu títulos, né? Mas é que tá. Você contrata muitas Sim, vezes um tô jogador só consta- apostando, mas às vezes o coletivo também não está ajudando. Sim. Olha, acabei mas de eu falar com uma estou pessoa aqui constatando um ligada ao fato. São Paulo. Parece que, de fato, a Doi entrou com 80% da grana. Então, o que estão São falando... Paulo Eu entrou com tenho. 20%. Então, tá São Paulo certo. entrou com 20%. A Doi, ela tem representação no Brasil ainda? Se o São Paulo não vendeu o jogador em Tá 3 certo, anos... porque tem uma informação rolando aí que o São Paulo teria contratado direto. Eu também tinha a tua informação, que era a Doi que a tinha informação contratado. do Pascoal Mas a do é a Pascoal é mesma mais informação que eu recebi aqui agora. 80% dinheiro da Doi, 20% dinheiro do São Paulo, futuro negociação. A Doi repõe os valores e o lucro o São Paulo fica com Fica o mesmo com- representa a Doi percentual hoje e o no São Paulo Brasil? ficaria com Pelo que me consta aí, É, foi divulgado recentemente, inclusive, que a Doi não tinha mais representação aqui. Não é o Renato do Pra que tá? Era. Era. Era ele. Não é mais. Porque não tem mais Como é um que é a representante no negociação? Brasil. A Doi paga 80%? Desse valor, sei. a Doi pagou 80%. Dos 6 milhões. Entendeu? Dos 6, São 4 Paulo entrou com 20. Tá. Quando o São Paulo vender, São Paulo paga a Doi, entendeu? E o lucro? E o lucro, O lucro é fica- proporcional àquilo que foi 80% investido. do lucro é Isso. para a Doi e 20% do São lucro Paulo. para São Paulo. Mas o São Paulo ele não precisaria, teoricamente, de se por um parceiro para acaso não contratar o Paulo, vender, hein? o São Paulo tem que pegar 80% desse valor que foi dado e pagar a Doi. O São Paulo, ele apresentou uma arrecadação... 120 milhões de jogadores vendidos. Não, mas, Pascoal, a arrecadação total do São Paulo ano passado foi de quase 500 milhões, cara. Não. Opa! Não foi. Opa! Tá no balanço do clube. Onde você viu isso? Eu vou buscar a informação aqui, mas a arrecadação do São Paulo gira próximo dos 500 milhões de arrecadação. Será? Juntando patrocínio, juntando cota de televisão, Não, tudo venda bem. de jogadores e tudo O mais. orçamento, né? O montante, montante. A É estimativa claro, de isso daí não negociação isso entra aí é tudo uma isso, arrecadação bruta. Não é só o que você lucrou com orçamento relação é uma coisa. Faturamento, Receita perdão. é outra. Faturamento. Pois é. O faturamento Então- do São Paulo beirou 500 milhões? Quase 500 milhões. Quase O ano certeza passado? disso. O ano passado. 2017. Ano passado. Que bom, e não ganhou nada. Olha, o ano passado eu tenho. Peraí. dinheiro, né? O ano passado não é dinheiro. 2018? Se o São Paulo fosse... 2018 ou 2017? Se o São Paulo fosse um banco, hoje estaria brigando com o Bradesco, com o Itaú, mas o São Paulo é time de futebol. Torcedor que tem que comemorar 120 título. milhões de Tem negociação que comemorar de jogadores, título, meu tem que comemorar senhor. título. Não é título bancário, é E o título. que chama atenção é que... Não, o Mano tem razão. Em 2017, o faturamento de São Paulo foi de 482 milhões Então. 595 mil reais. Contando muito claro, bem. teve um acréscimo totalmente de lucro, 20, não, isso não é lucro. Sim. 23% em relação a 2016, que ele faturou 393, 373. Só de jogador foram Em 2017, 120, né? quem mais arrecadou foi o Flamengo, depois o Palmeiras, o São Paulo. Em quarto lugar ficou o Corinthians. Então o São Paulo não Em necessitaria, quinto, o Grêmio. talvez, hoje, de um parceiro para contratar um jogador desse. Ainda mais pagando parcelado. Acredito que o São Paulo teria condições financeiras hoje de fazer um negócio por conta própria. Receita não é lucro. Sim, mas aí que tá, um time que arrecadou dinheiro quase 500 disponível. milhões. Receita mas o São Paulo é tem estado Mas se próprio. gastou 490, sobrou 10. Mas, Sormani, por exemplo, a folha salarial hoje do São Paulo está abaixo de Corinthians e Palmeiras. A do Palmeiras beira 13 milhões. Do Corinthians é isso, A Pascoal. do Palmeiras, do Corinthians é a do isso. Corinthians está tendo um decréscimo agora. Pode Tá pôr na tendo tela de agora, novo. Pascoal, Tá mas tendo a um folha decrésimo. salarial uma é somatória. Chegou a 12. também O Corinthians chegou a ter 12 produção, milhões. põe de novo aí essa arte aí das contratações mais caras aí da história do São Paulo, que o Pipo tá pedindo. Põe aí de novo. Você vai fazer Colocar o conta? Everton, hein? Precisa A colocar o arte Everton. das contratações, aí precisa colocar o Everton. Faltou o Everton, que veio do Flamengo esse ano aí. Outra contratação muito cara. Vamos colocar aí que o Pipo pediu. Ele quer fazer as contas. Imagina, mas ele vai não, começar tem a falar dos calculadora. sírios que inventaram os números, Cala a os boca. algoritmos. Acho que o mais legal é a gente somar tudo isso, Soma enquanto você fala, vai. né? E ver que o São Paulo
ganhou um título. Mas eu falei isso. A gente falou. É uma somatória de pra lá de 150 milhões. Mas eu acabei de falar isso. E acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. Eu acabei de falar, gasta, contratação dos caras, mas título não veio. O Everton custou Deixa aí. 15 milhões de reais. Tem quase 200. 20. Ó, 26 soma e meio. tudo isso aí e acrescenta 15 milhões do Everton. 24 Então ele é o sétimo, né? mais Tem quase 200 milhões aí nessa É brincadeira. o sexto? 22. Ah, não, é o sete. sétimo. É o Ele sétimo. toma o lugar do Kardec ali. É muito dinheiro gasto pelo São Paulo nesses Você jogadores. não tá botando depois, o número depois da vírgula vale também, viu? Então tá bom, depois eu Pode ponho. contar. Redonda A boca que eu tô precisando somar aqui, isso vai atrapalhar na soma. Olha aqui, vamos ouvir. Porque esse negócio de gente ficar comemorando é um absurdo, ficar comemorando receita, faturamento. Estamos vendo quanto tá vendo gasto pra ver o Cerca de custou pra ser 200 campeão. Mas também não adianta gastar. Cerca de porque tem 200. contra- Você botou o Everton, 15 milhões? Coloquei. Não dá pra colocar isso, porque são contratações de 198 anos milhões. e anos, meu, anos e anos. Uns quebrados, 199. Olha aqui, vamos arredondando ver. bem. Esse dinheiro é o dinheiro que o Vasco precisa para construir o estádio. Vamos 200 ver, milhões. vamos ver o que o Pablo falou. Como é que ele foi avisado da contratação? Quem ligou pro Pablo? Vamos ver o que ele falou. Tem uma aspas dele aí. Uma não, duas, né? Porque uma abre e outra fecha. Olha, estava no supermercado. Puta, programa chato. Quando recebi uma ligação, eu olhei para o celular e falei: é o Raí, velho. Fiquei fascinado, atendi. Ele me falou que tinha fechado e eu fiquei todo emocionado. É o peso de um cara, é o peso, né? Tem mais coisas, vamos ver, porque é o peso de um cara como o Raí ligar. Isso dá um impacto em quem está sendo contratado. Estou muito ansioso e tenho familiares são paulinos que também estão muito felizes. Meu avô, pai da minha mãe, é São Paulino e vai ficar muito feliz. Todos na minha casa gostam muito do clube. Tem mais? Assim como eu, minha esposa e minha família sempre tiveram o São Paulo como primeira opção. E eles também já tinham decidido que seria o São Paulo por tudo o que representa. Tem mais. Olha, todos sabem que no Brasil nenhum outro clube tem tanta identificação com a Libertadores quanto o São Paulo. A torcida é apaixonada pela competição, o clube é respeitado por todo o continente. Está aí o Pablo, como não seria diferente, como todo jogador que chega a um clube, faz juras de amor, óbvio, normal, mas está aí, super feliz, ficou emocionado com a ligação do Uma das Raí. questões marcantes para a presença do Pablo a continuar no futebol brasileiro. Inclusive, tem gente no São Paulo que disse que, e falaram pro Lex isso daí, que com esse dinheiro daria pra trazer o Caleri. Daria pra trazer o Caleri, que é um cara que tem história no clube. O Caleri eu tô também. passando informação, Facincani, Eu espera sei, um mas pouco. o Caleri também não tem nada demais, cara. Não tem não. O que é mais realidade mais pro o São Paulo? Caleri, cara. O que é mais realidade pro São Paulo, Facincani? O Pablo. Caleri ou o Pablo? O Pablo. Para, Facincani, o Pablo não tem história nenhuma no São Paulo. Mas o São Paulo... Para, o São Paulo faz uma enquete aí. Muito faz uma melhor. enquete. Há quanto tempo você não vê o Caleri jogar? Peraí, melhor, eu tô eu tô falando vendo o ele, Caleri eu tô falando jogar, internamente do eu tô São falando Paulo. Eu tô Jogou falando internamente do São lá, Paulo. terra. Eu tô passando Foi emprestado informação. 4 Eu não tô vezes. dando chute aqui, Facincani. Eu sei, O eu negócio é tô o dizendo que você seguinte, tá dando chute. faça uma enquete pra torcida do São Paulo. Se tivesse que repatriar hoje um jogador, Caleri ou investir na contratação do Pablo, vocês trariam quem? Tá na cara que a torcida ia votar no Caleri, Facincani. Não necessariamente. Tá na cara. Como não? O Caleri uma faz enquete aí, 4 anos que está sendo Então emprestado. vou fazer aqui. Está sendo emprestado Passa 4 aí, São Paulo, anos. passa aí. A média de gols do Caleri é ridícula no futebol europeu. No São Paulo passando deu vergonha. certo, Facincani. Eu tô Mas falando deu de São certo Paulo, tô falando do 6, resto 5 do meses, mundo. cara, O entendeu? Caleri, Facincani, de vez em quando ele posta qualquer coisa no Instagram, ele mas viraliza, cara. A torcida Porque do São o Paulo esqueceu torcedor o do São cara, Paulo velho. fica com aquela imagem que ele fez 3 gols Mas aí no que jogo da tá, Libertadores. gente, tem jogador que é de um clube só. Ele tem é jogador que fez história num clube atacante só. limitado. E outra coisa... Não é limitado não, duas peraí, o coisas. Caleri é limitado, Eu só acho brincadeira. limitado, eu acho Tá nada brincadeira. limitado, Caleri. Posso falar uma coisinha? Agora, posso encerrar? Eu queria falar duas coisas. Você comparou o Vitinho nessa negociação de investimento com o que foi o investimento do Pablo. Eu comparei situações, eu não comparei jogadores. Não, investimento. Não Sim, tô falando. porque tô os falando dois jogador. foram os mais caros da Tô história falando dos jogador. clubes Primeiro, e então. não tinham o status que a torcida Sim, esperava. então, só que assim, o Vitinho, pro futebol, sempre foi o Vitinho. Não foi nada demais. O Paulo Discordo. O Vitinho no Inter jogou muito e no Botafogo jogou muito. Caiu. Jogou, Não, gente. assim, Jogou. No Inter jogou muito, foi rebaixado. Mas jogou. Quem Ué, jogou mano, o muito? Marcos Mano, Caiu falando pro do Palmeiras, Inter. É uma porcaria o Marcos. Mano, duas Faz coisas. brincadeira. O Marcos tinha sido campeão do mundo. Primeiro, Ué, mas o Palmeiras caiu. o Vitinho. O Palmeiras caiu. Vitinho foi pra Europa, jogou meia dúzia de partido do Botafogo, foi pra Europa, mal ficou lá Bateu porque não no jogo jogou, duas vezes. aí já voltou, Mano, foi pro Inter, caiu. Vocês estão se baseando Mano. no Vitinho que jogou no Flamengo. Mas O tá Vitinho é fazendo- fraco. não, o Vitinho, Aí que tá, o Vitinho quando jogou no Botafogo
Botafogo, Não. depois o Vitinho que jogou no Inter. Dúzia foi bem. bandido apareceu. O mesmo jogador nessas duas temporadas Mano, ele foi primeiro, bem. foi assim, nada demais, né? Veio num desespero, Tá mal o Flamengo hoje. não tinha com quem Eu. contratar no lugar Tá do mal, Vinícius falso, Júnior. Foi um desespero. Tá bem, Segundo, Pipoca o Pablo já vem como Acho que não. campeão, já vem com o status de um cara Mas eu quero que foi falar, a hein? peça-chave de um título internacional do Atlético Paranaense. Já vem com outro status. E outra coisa, o Pablo... Peça-chave com outros jogadores também. Rafael Mas ele foi a Veiga, peça-chave, foi artilheiro o Lodi, da enfim. Sul-Americana, enfim. Aí você coloca, do Atlético Paranaense, aí você coloca uma outra questão. O Luiz Fabiano, quando veio para o São Paulo, não era ninguém. Antes da ponte. Ele era Na uma promessa, primeira, assim na como o primeira Pablo. vez. Na primeira vez, né? Ele era um cara que foi muito bem na ponte. Mas quem é esse Luiz Fabiano? Esse cara é meio despirocado, cabeça meio avoada, e entrou e foi o Luiz Fabiano. Então, assim, o Pablo vem com esse mesmo status que veio o Luiz Fabiano. Era um cara de um clube que até então era de menor expressão que o São Com o Paulo, mesmo valor. né? Não, tudo bem, não com o mesmo valor, porque a Estamos realidade do discutindo futebol era aqui. outra. Não, mas Mas o São Paulo gastou pelo Luiz Fabiano na época da Ponte, né? E ele gastou, ele foi artilheiro da Ponte, assim como o Pablo foi artilheiro do Atlético Paranaense, e deu certo. Então vamos deixar o cara. Vamos deixar o cara, Tá falado. esse comparativo. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, por mais que tenha algum conselheiro do São Paulo preocupado com finanças, acho que pode ser, acho que a maioria dos conselheiros, aí eu estou mais com o Benja, atua politicamente muito mais do que como fiscalizador dos clubes. Na né? portuguesa não foi assim? Portuguesa é assim desde sempre. Perdão. Mas eu não quero dizer que eu discorde disso, viu, Flavinho? Eu Não, também mas o que eu concordo. penso é o seguinte, a eu maior acho que- parte atua como político. Eu acho que apesar do valor alto, o São Paulo está gastando quase nada, gente. O São Paulo está gastando 20%. Porque está na cara que esse jogador vai ser. Não, mas o São Essa Paulo não é a se der alegação em 3 oficial, anos tem que hein? devolver, hein? Então, mas é isso que eu vou dizer. Tá na cara que esse jogador. Aí você precisa fazer algumas apostas no futebol. Eu acho muito provável que esse é um jogador com potencial de venda muito grande no Mas a exterior. idade dele perde. Mas não fosse assim, senhor Mário, por que uma empresa, um grupo como esse Mas hoje o principal iria comprador não é gastar mais a tanto Europa, né? dinheiro? Senhor Mário, Pode ser que ele não saia pro não próximo. Arábia, Pode ser que ele não saia, exato. Japão, Então, Arábia. exato, mas Japão, você Arábia, consegue China, vender um pode jogador desse? O São Paulo não gasta muito, está gastando 20% de 6 milhões de euros. 6 vezes 2, 12, 1 milhão e 200 mil euros. Por um jogador que você tem uma carência de uso dele pelo menos de 3 anos, que é o tempo que a Doen O contrato dele com o que São Paulo é vai de 4 usar anos. para valorizá-lo. E no fim das contas, o São Paulo pode ou não gastar nada ou até lucrar alguma coisa. Então, eu não acho. Porque hoje precisa ser criativo. Que nem o Corinthians contratou o Ramiro sem gastar um Tá te tostão. detonando. Torcedor de São Paulo, Só olha você isso não aqui. gosta do Caleri. Olha isso aqui. Eu acho que o Flamengo é o Igor, olha último aqui, grande Igor, central de São Paulo foi o Luiz Igor, Fabiano. pera, Flavinho. Igor Tricolor, Facincani, você não sabe nada de São Paulo. Olha aqui, Realmente, não sei. Pri Independente. Facincani, você sabe quem é o Caleri? Sei. Olha aqui, Pois é. Carlos Acho que há 3 Augusto, anos tem 16 Carlos Augusto da Penha. Da Penha, lá do Ticoatira. Transforma Olha, lá. olha aqui, o Facincani, até música ele tinha. Nossa, Caleri legal. sempre. A galera é Cara, monstro. faz uma parceria com o Caetano Veloso e tal, aí vocês cantam junto. Não, aceita a isso, derrota. Fala, Mas é, cara, você tem uma dificuldade enorme com o seu ego. Já se você tá errado, cara. Assume, fala, falei bobagem. Eu estava Falei errado. Meu bobagem. nível de exigência de jogador é outro. Pede Eu acho o desculpa, Pablo- é legal. Fala Não, desculpa, gente. Por Errei. exemplo, o Leandro Damião, Sormani. Olha, Leandro a Damião. Márcia, ouve. É que eu só vou mudar a última palavra. Deixa eu ver. Ó, é mentira? Depois vocês falam que eu tô inventando história. Vou ler. Tudo bem. Sou corintiana. Votei no Caleri só para deixar o Pipinho com cara de... Qual o nome da menina? Uma pessoa me falou, Márcia a chance é Caleri. zero. A informação que eu tenho é que ele está voltando para São Paulo. Se ele está voltando para São Paulo, não acredito que ele vai jogar no Palmeiras. Ele esteve procurando uma residência em São Paulo essa semana. Então, não sei. Então, é o que dizem, tá rolando na internet. Eu não Ele tenho não a mora em informação. São A única informação que eu tenho é que não joga no Corinthians, não. Não está voltando. O São Paulo Palmeiras não tem interesse. Palmeiras não tem O interesse. São Paulo tem interesse? Ou não sei se o Santos Eu tem. tô... Não. É. Porque tem Santos muito jogador do Santos. O Santos tem pode muito ter. jogador O do Santos Santos precisa de um que jogador faz essa desse. loucura. Deixa eu falar uma coisa. Que mora em Alphaville. Antes de eu te Vai contar, trabalhar- antes de o Corinthians contratar o Rodriguinho, O Santos queria? o Santos queria contratar. Quando jogava no América Foi aí que Mineiro. eu passei a dar uma olhada no Rodriguinho, porque eu lembro que saiu a notícia, eu falei, vou começar a olhar. Ele estava jogando no América Mineiro na Série B. E gostei muito dele. Quando o Corinthians contratou o Rodriguinho, eu comentei aqui no programa, inclusive. Eu lembro. O Corinthians fez uma ótima contratação. Ótima contratação. Aí acabou não dando certo, acabou indo pro Grêmio e tal, voltou. E aí ele arrebentou. O Santos já teve interesse no Rodriguinho quando o Corinthians contratou o Rodriguinho. Agora, a diretoria era outra,
o técnico era O outro. Rodriguinho tá no Pirâmides, entendeu? não é isso? Ele foi pro Pirâmides lá e agora o time tá sendo O Pirâmide é dissolvido. Será que vai vice-líder ser? do campeonato. Mas o time, Egípcio o dono pode não vai... dissolver uma pirâmide. Não. O Carlos Eduardo já vem para o O Keno Palmeiras. já saiu? O Keno Não. ainda não resolveu a saída dele. O Palmeiras quer a volta dele, mas tá difícil a liberação do Keno, o lado. Pô, vou falar agora pra você, o Rodriguinho, nesse meio campo do São Paulo, Vai jogar rapaz, muito. seria a contratação. E essa é uma das cobranças da direção Não do seria? clube Pô. e da torcida do São Paulo para a contratação de um meia. Se você perguntar, o torcedor do São Paulo vai dizer agora, e o meia? O presidente, cadê o meio? Raí, cadê o meia? Todos cobram mais um jogador para ser o articulador do time de São Paulo. Se for o Rodriguinho, eu acho uma ótima contratação. Ótima contratação pelo São Paulo. Aí justifica o São Corinthians Paulo. descartado, Benja? A informação que eu tenho, sim. A pessoa falou. Trouxe o Sornosa agora. Foi uma palavra. Foi uma palavra. Eu falei, o Rodriguinho está A voltando. pessoa acabou de Fala passar para assim, mim. esquece, ponto. A pessoa acabou de passar para mim. Já houve um contrato de São Paulo, Rodriguinho. Pode ser. Acho uma ótima contratação. Se Já for o Rodriguinho, houve um acho ótimo. contrato, Parabéns. contato de São Paulo, Rodriguinho. E aí, coitado do Neném. Não, vai dividir. Ah, mas a São temporada Paulo- é longa, o Nenê não aguenta O São ficar Paulo, inteiro. o São Não, Paulo, mas vai titular É, ele não não, faz muito bem. O São Paulo vai jogar a primeira fase da Libertadores da América, vai precisar faz. de todo mundo, tá o brincando. São Paulo precisa contratar jogador com currículo. O São Paulo é um time que precisa ter jogador Agora, com A título. pergunta é, O Rodriguinho cairia com uma luva. um técnico como o Jardine segura esse rojão? Porque aí nós estamos falando de um time de estrelas, hein? Nós estamos falando de um time, nós já temos lá o Diego Souza, já está lá o Nenê, o Pablo chega com o status de estrela, embora seja um rapaz muito humilde, a gente conversou com ele aqui. Rodriguinho é uma estrela. Não, do o futebol Pablo não tem brasileiro. cara que vai dar trabalho. Não. tem cara. Sabe que eu tinha uma informação? Mas não que vão ser jogadores encrenqueiros, não é isso. Mas é difícil. Administração de grupo, Gesta, você tá falando. Gestão de administrar um grupo. grupo desse é difícil. Porque você vai ter que subdividir o grupo na abertura da Libertadores, na primeira parte do ano, e o Campeonato Paulista. Lugano Então, fica. o Lugano tá lá. Sabe que eu tinha uma informação essa semana Parece que que... as coisas do São Paulo foram enquadradas. Com a Que- saída do Ricardo Rocha, o Lugano foi colocado numa situação de ser O cara do... representante internacional do Não, São Paulo. mas o cargo assim- o cargo do Lugano é Relações Internacionais. Ele não tem nada a ver com contratação de jogador. Não, digo, mas agora, o Ricardo Rocha era o cara que fazia o meio-campo ali entre o elenco e o. E a Esse, direção. com a saída do Ricardo Rocha, será que não é o Lugano que vai fazer esse meio-campo? Não, Sabe que- o Lugano fará apenas a continuar com a- representação internacional. Parece que o São Paulo conseguiu articular uma vou te situação falar. de manutenção. Vou te falar. O único cara nessa história... Rodriguinho, Pablo. São Paulo tá mostrando que. Se vier, Rodriguinho. Ainda, falta, ainda vai vier, ficar Sim, mas faltando- eu tô na do Sormão. O Sormão falou que São Paulo já procurou. Então, porque São Paulo tá. Não, eu tô falando com a pessoa aqui. Houve o contato, e eu falei, mas é viável? A pessoa respondeu, não descartaria. Se o time lá tá fechando. Se segundo tá se comentando aí, todo mundo falando que ele time tá tá fechando, alugando é que o casa de investidor novo em São árabe tá Paulo. tirando- Se não é o Corinthians, E outra- não acredito que sendo o Palmeiras vai jogar onde? Mas, ô Benja, é importante frisar que a diretoria do São Paulo ela tem sido letal nas contratações. Ela dificilmente perde um jogador. A diretoria do São Paulo ela faz um negócio aí por baixo do pano, sem ninguém ficar sabendo, a informação não vaza. Quando pensam em, olha, o São Paulo Bom, traz um Rodriguinho jogador, já está vazou. acertado. Então, mas são poucas as situações, Benja, que pode acontecer esse tipo de Agora, coisa. o São Pablo Paulo é não vai- letal. O Pablo não vazou, Mas o São Paulo, Everton do Flamengo o não São tinha Paulo vazado. não tinha que ser letal num treinador? Eu ainda acho que o Cuca, Não? no decorrer do ano, Eu vai acho assumir que o São Paulo. tinha e acho que não. Eu ainda Eu acho. acho que não. Eu acho. Eu O acho Pascoal que o falou Cuca que Não, não ele é tá, ser ele letal. tem que trabalhar durante 6 meses. Ele pode voltar antes do meio do ano. Eles podem segurar o Jardine até antes do meio do ano, dar a moral pro cara. Numa dessa, ele continua até como auxiliar do Cuca. Por que não? Não, porque a Libertadores vai parar para a Copa América no meio do ano. Sim, a Libertadores vai até o final do ano. A Libertadores vai até novembro. Sim. Vai até novembro. E Sabe tem- que a informação que tive no São Paulo é que de duas pessoas que eram da diretoria, né, e fizeram muita parte, eles foram votos vencidos. O Raí foi o único que banca e que acredita que o Jardine tem esse poder de segurar o elenco. É o único cara. O Pascoal, no dia o Pascoal falou, uma vitória do Raí. É só o Raí e o grande temor de todo mundo lá dentro. O Jardine ainda não tem esse estofo para levar um elenco com peso para uma Libertadores. O São Paulo vai pegar a O primeira grande fase. temor dos caras. O São Paulo vai pegar a primeira fase da Libertadores e é complicado para passar.
São Paulo tem 2 adversários complicados. Acredito que São Paulo passe e vai chegar na fase de grupos, num grupo, para mim, o pior grupo da Libertadores da América, com o Internacional. Só o Raí, a diretoria não queria demitir o Aguirre. A informação é essa. Mesmo na história toda. Eles queriam esperar terminar o ano, conversar com o Aguirre e dar reforços ao Aguirre para ele iniciar a pré-temporada. Esse era o plano original. Só que, como a presidência do São Paulo precisava dar uma resposta ao torcedor daquele período de instabilidade, estourou, entre aspas, no lado mais fraco. E foi a resposta de manda o Aguirre embora e a gente tenta terminar o campeonato com o Jardine, com a qualificação da Libertadores e ver como é que vai ser o planejamento do ano que vem. Acho que foi uma atitude equivocada, a princípio. Eu teria mantido o Aguirre e era o pensamento de boa parte da diretoria do São Paulo, inclusive do próprio Lugano. Sabe o que acontece? Eu vou falar um pouquinho do lado de dentro do São Paulo. Deu uma afastada o Lugano com o Raí. Vou falar um negócio pra você. O São Paulo, a torcida grita lá que é Libertadores, que é tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. Todo mundo sabe, todo mundo respeita. É o time que tem o maior número de títulos internacionais no futebol brasileiro. Ninguém tem mais títulos do que o São Paulo no futebol brasileiro, ponto. Só que Libertadores, quando você trata de Libertadores no São Paulo, você trata de uma obsessão. E onde não é? No Palmeiras também é. Não, eu estou falando do São Paulo, nós estamos falando do São Paulo agora. Os caras da direção do São Paulo. Mas todo clube tem a Libertadores como carro-chefe, Pascoal. Claro, mano. E tem que ser assim. Só que a cobrança no São Paulo, o São Paulo contratou o Pablo muito também por conta da Libertadores. Se contratar o Rodriguinho, muito por conta da Libertadores. E a hora que o São Paulo já está mirando, você acha que contratou o Pablo? Já está mirando a Libertadores, com o Internacional, com o River Plate, com a Aliança Lima. Claro. Mas antes precisa passar do Tajeres. Não, mas é o tal negócio. O São Paulo está contratando esses caras para jogar contra o Tajeres de Córdoba. São Paulo Tajeres e quem que vai pegar? E pode ser o Independente Medellín. Ou Palestino, não é? Não, inclusive o Tajeres agora contratou o Dário Moreno, eliminou o Flamengo aí do Campeonato Colombiano. O Tajeres agora fez uma boa contratação. O Dário Moreno é o atacante dos caras. Ele foi um dos artilheiros do Campeonato Colombiano pelo Atlético Nacional. Elas estão se reforçando também, né? Olha aqui, para encerrar o assunto do São Paulo, o Pascoal e o Sormani vão atrás mais informações. Se a gente tiver, vendo aqui, hein? Se a gente tiver durante aí o programa ainda mais informações, o Sormani está falando aí que o São Paulo realmente foi atrás do Rodriguinho. E se contratar, vou te falar, baita contratação. O Rodriguinho joga bola, o São Paulo precisa contratar jogador que tem título, que tem currículo. Olha, a enquete está rolando aqui, o torcedor do São Paulo preferia a contratação de qual atacante? FSR Caleri continua 76%, FSR Pablo 24%, hashtag chupa Pipinho, tá certo?